Faz isso aqui, então, para depois vocês assistirem, se for o caso. Desliguem os microfones de vocês para não dar interferência, tá bom? Primeira coisa, nós vamos hoje falar sobre texto e discurso, nós vamos falar sobre a terceira unidade, tá? Por isso que é importante que vocês entrem lá para poder começar a fazer essa terceira unidade hoje. Não precisa terminá-la hoje, mas vocês precisam conseguir entrar na plataforma hoje, tá? Então, tentem aí, a Jéssica, eu acho que foi a Jéssica que mandou uma senha, disse que essa senha. Depois eu vou perguntar que história que é essa de senha, porque os meninos de segunda-feira não me falaram nada desse negócio de senha. Eles estão entrando e todos conseguiram entrar. Os de ontem também me falaram nada a respeito disso. Então, eu vou ver o que está acontecendo com relação a vocês, tá bom? Aí, mais tarde, eu mando mensagem, pergunto o que é e aviso para vocês no grupo. Certo? A senha é do Zoom. A senha que eu tava falando era do Zoom. Ah, tá. Eu tô achando que era uma senha para vocês entrarem na plataforma. Não, é porque na hora que a gente foi entrar no Zoom, pediu uma senha. E antes, na hora que eu ia entrar, não pedia senha. E por isso que eu estranhei. Aquele convitinho vai a senha, não é isso? Sim, aí ele pede na hora que eu fui entrar, pediu o código, o ID, né? E a senha. Tá, entendi agora, tá bom. Então tá, gente. Então vamos lá. A unidade 3, vou colocar aqui na tela para vocês me digam se estão vendo, tá? Conseguem ver a tela da unidade 3 aí do desafio? Conseguem? Pessoas, vocês estão aí? Consigo. Estão vendo, né? Sim. Então tá. Eu vou começar pelo desafio hoje, tá? Eu vou ler aqui para vocês o desafio e vou explicar o que está sendo pedido para a gente já começar a pensar a respeito desse desafio e a pensar a respeito do que é o texto, o que é o discurso e o que eu posso aferir ou o que eu posso entender a respeito do que eu tenho aí do texto, tá bom? Então vamos lá. Começando a leitura, se vocês tiverem condições de acessar a unidade e acompanhar pela unidade, eu acho que fica até melhor para vocês, né? Então vamos lá. Há poucos anos, esse poderoso empresário fez uma conferência em uma escola secundária da classe alta dos Estados Unidos. Foram reservadas 2 horas para sua palestra, mas ele não gastou 10 minutos com suas palavras. Ele leu 11 itens que, em sua opinião, os alunos não aprenderiam nas salas de aula porque as escolas não ensinam. Ele falou sobre como a política educacional de vida fácil para as crianças tem criado uma geração sem conceito da realidade e como essa política tem levado as pessoas a falhar em suas vidas posteriores à escola. Aqui, então, é um texto que fala a respeito, é uma introdução, né, que vai falar a respeito do discurso que o Bill Gates proferiu numa escola de classe alta. A gente tem que prestar atenção nisso, gente, vamos prestar atenção nas informações que o texto traz para a gente poder entender por que esse texto trouxe essas informações, por que o Bill Gates falou dessa forma com esses meninos. Então, imaginem vocês, é uma escola secundária, escola do ensino médio, dos Estados Unidos. Os meninos são da classe alta, então são pessoas ricas, né? E ele foi convidado, então, para fazer uma palestra de 2 horas. E, no fim, ele gastou 10 minutos para fazer a palestra que era para ter sido de 2 horas. E nessa palestra, ele vai falar sobre a política educacional de vida fácil para as crianças. Porque essa política educacional, ou seja, ele acha que a escola facilita a vida desses alunos e, por isso, não os prepara para a vida real lá fora, tá? Não vai prepará-los para a vida real lá fora. Certo isso?
Então, vamos lá. Sim. Dá vocês parar de pintar a tela, gente. Eis o discurso de Bill Gates, uma verdadeira pedagogia da realidade. Primeiro, a vida não é fácil, acostume-se com isso. Então, a primeira coisa que ele fala para esses meninos, imaginem vocês, menino do ensino fundamental, do ensino médio, né? Então, meninos que provavelmente devem ter de 15 a 18 anos, 14 a 18 anos. Então, ele já diz, acostume com isso. A vida não é fácil, ou seja, a vida não é isso que vocês estão vivendo até agora. E isso é apenas o princípio. A vida não é só isso. Segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de sentir-se bem com você mesmo. Então, o mundo espera que você faça pelo mundo, não por você. Você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar que você sabe, você tem que mostrar altruísmo. Então, você não tem necessariamente que ter autoestima. O mundo não importa com isso. Terceiro, você não ganhará 20 mil reais por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Então, você não precisa pensar que você vai sair da escola e vai ter um salário de 20 mil, e vai ter um carro à sua disposição, e vai ter um... Porque isso é o que os alunos têm. Essa é a vida deles. Como eles são alunos de classe alta, esses 20 mil reais por mês, possivelmente é a mesada que eles recebem, né? Esse carro, eles têm um carro com motorista para levar onde quiser, para a escola, para o shopping, para a praça, para onde eles quiserem ir, né? Para a balada. E o telefone que é pago pelos pais. Então, tudo é pago pelos pais, tudo é custeado pelos pais. Esses meninos não têm feito nenhum tipo de esforço para ter isso aí que eles têm. Então, é isso que ele está dizendo. A vida não é fácil, você não precisa esperar ganhar 120 mil reais por mês, que você não vai ganhar. Quando você sair, você vai ter que lutar para isso. Pode ganhar 20 mil? Pode, mas você precisa fazer por onde? Quarto, se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe. Ele não terá pena de você. Vocês que já estão no mercado de trabalho sabem disso, né? Uma coisa é você achar que o seu pai é ruim para você, ou que o professor é muito ruim, passa tarefa demais. Outra coisa é você ter um patrão, uma pessoa que mande em você e que não tem outro recurso, não tem outro jeito, não tem outra chance. Você tem que obedecer, você tem que fazer o que ele quer, você tem que ceder aos caprichos dele, porque senão você é demitido, né? Não tem outro jeito. Então, o chefe não terá pena de você. Quinto, vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Então, arrumar um emprego temporário, fazer alguma coisa que às vezes a gente não acha que seja uma ocupação muito digna, ele afirma que isso é uma oportunidade. Tem pessoas que vêm de baixo, que crescem e que fazem por onde a partir das oportunidades que a vida oferece. Então, se a vida está te oferecendo a oportunidade de vender jornal velho, venda o jornal velho. O que que tem, né? Se você fracassar, não é culpa dos seus pais. Então, não lamente seus erros. Aprenda com eles. Então, se você fracassou, a culpa não é do seu pai, da sua mãe. A culpa é sua mesmo. Então, você tem que aprender com seus próprios erros e fazer melhor, né? Sétimo, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos. Seus pais não eram tão críticos como são agora. Eles só ficaram assim por pagar as suas contas, lavar as suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros da geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto.
Então, antes de afirmar que seus pais são ridículos e que eles deveriam ter um conserto, vamos consertar essa geração antiquada, que é do meu pai e da minha mãe, que só pensa em coisas antigas e velhas e quer que eu repita esses paradigmas. Antes de pensar qualquer coisa desse jeito, começa a limpar o seu próprio quarto. Ou seja, faça você por você mesmo. Aí você vai começar a sentir o que realmente está acontecendo. 8º, sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isso não se parece com absolutamente nada na vida real, onde, se você pisar na bola, está despedido. Rua, faça o certo da primeira vez. Então, a escola dá chances, né? A escola, você vai, você faz a prova, você faz a recuperação, você repete apenas uma matéria, ou você pode repetir a série toda quantas vezes você quiser. A escola dá chances. A vida não dá chance, é o que ele vai pontuar. Então, se você quiser vencer na vida, comece a pensar em fazer a coisa certa da primeira vez que você fizer, porque senão você vai ser despedido. É assim que a vida funciona. 9º, a vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre as férias livres e é pouco provável que outros empregados o ajudem a cumprir as suas tarefas no fim de cada período. Se você está empregado numa escola e se essa escola te empregou, então, para poder para dar aula, por exemplo, para assessorar a professora lá da 2ª série, você precisa dar conta desse serviço, porque a outra professora da outra série não vai lá te ajudar, a outra ajudante de sala não vai fazer o seu serviço, quem precisa fazer é você mesmo. Então, você tem que fazer as coisas certas da primeira vez e não tem que pensar que você está fazendo isso por alguém, você está fazendo por você, certo? 10º, televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. O que a gente assiste aí nos filmes hollywoodianos, né, ou não hollywoodianos, é que as pessoas vão para a faculdade, as pessoas têm dinheiro para comprar um monte de shot depois que sai da aula, vai para o bar, bebe esses shots de tequila e no outro dia a vida é linda. Você acorda lindo, com a pele linda, sem ressaca e vai para a faculdade, vai trabalhar. Pode ir, porque a pessoa está falando. Dá tudo certo no fim, né? As coisas não são assim também, é o que ele está dizendo. Então, as coisas não são desse jeito. A vida não é novela, a vida não é filme. 11º, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são os patetas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Então, se você é um aluno mediano, pode ser que daqui a uns dias você pense assim, nossa, tinha um CDF, tinha aquele aluno que estuda demais, que vive para estudar, que não vai beber para poder ir estudar, não namora às vezes. Então, abdica de várias coisas na vida, deixa de lado várias coisas na vida para poder estudar. Se você não fizer isso, é o que ele está dizendo, se você não é um CDF, então acostume-se com a ideia de que você vai trabalhar para um deles depois, porque eles vão vencer na vida. Quem estuda, vence na vida. Quem não estuda, não vence. É o que ele está dizendo aí. Tudo bem com o texto, gente? Professora, tudo bem. Contexto, sim. Eu só tô na dúvida porque, tipo assim, é para poder fazer a resposta, né? E colocar aí, mas eu prefiro digitar, porque por aí é muito ruim escrever por esse quadradinho aí. Eu posso enviar em PDF? Parece que tem uma opção para você enviar em PDF. Aqui no meu não aparece, tá? A opção de responder não aparece aqui para mim. Mas eu posso. Professora, tem várias opções. Embaixo desse quadradinho, no nosso aparece várias opções de arquivo. Aí escolhe um arquivo e envia.
Então é isso. Então você faz o PDF e envia o PDF com as respostas, certo? Não, ok. Certo. Então tá bom. Então vamos lá. As respostas agora. Vamos começar a falar dessa história desse texto. A primeira pergunta aí, gente, é assim, ó. Quem é Bill Gates, né? Caso você conheça, procure saber um pouco mais da biografia de Bill Gates. Depois responda, quem é ele? Para poder dizer o que ele disse para esse grupo de jovens. Quem é o Bill Gates? Um dos caras mais ricos da face da Terra. Um dos caras mais ricos do mundo, que conseguiu sua riqueza como? Ele era um CDF. Estudando. Não, ele não era CDF. Pelo menos o que eu conheço da história dele, ele não era um bom aluno. E o que mais? Ele é o criador da Microsoft, não é isso? Isso. Ah, é verdade. Sim. Então, ele mexe com tecnologia. A tecnologia é uma coisa muito bem desenvolvida nos Estados Unidos, que é onde ele mora, onde ele nasceu, de onde ele é. Gente, o áudio é de vocês aí? Vocês estão ouvindo? Os que estão aí estão ouvindo? Sim. Sim. Então, Sim. quem não estiver ouvindo, parece que quem estiver com o celular, eu acho que é perto da sua fotinha lá, vai aparecer, porque seu áudio está fechado. Tenta consertar. Se alguém puder, ajude aí quem não está conseguindo o áudio, gente. Viu? Deixa eu ver aqui. Quem tinha falado que não tinha conseguido? A Larissa. Larissa, deixa eu responder para ela. Porque aqui, gente, já está no último, tá? Meu volume aqui está no volume total. Consegue me ouvir, então, a Júlia e a Larissa? A Júlia está ouvindo agora? E a Larissa? Cadê a Larissa? Eu tô achando que a Larissa, o problema dela é na internet. Vamos tentando aí entrar. Gente, eu queria tanto que isso terminasse. Acabando meus dias de vida todinho, mas enfim, é isso, né? Vamos lá, tô tão ventinho aqui agora. Meninos, vamos lá então. Então, como a gente estava dizendo... Espera aí que o menino respondeu aqui, deixa eu ver. Tentem aí. Como eu ia dizendo, gente, o Bill Gates, vocês vão lá na internet, procurem a respeito dele e vocês têm que escrever 5 linhas a respeito, a partir de 5 linhas, certo? A respeito da vida dele. Então, a gente sabe que ele é um homem rico, que ele mexe, então, com tecnologia, que ele é o dono da Microsoft.
Então, vão lá na internet, procura sobre a vida dele. Se você não sabe muito bem para escrever essas 5 linhas, você tem que procurar uma fonte, né? Você tem que procurar a biografia dele. Bem, dessa questão número 1, por que eles fizeram essa pergunta? Quem é o Bill Gates? O que importa saber quem é o Bill Gates? Nesse texto aí, nós temos um emissor e nós temos um receptor. O emissor é o Bill Gates, certo? Foi ele que propôs, ele que escreveu esses 11 tópicos aí, para poder dizer para os alunos do ensino médio de classe alta que são os receptores do texto, certo? Então, importa saber quem é o emissor, importa saber quem é o meu receptor. Eu preciso adequar o meu discurso, eu preciso adequar a minha fala, eu preciso adequar o meu texto a esse meu receptor. Então, o que ele fez foi essa adequação, então, pensar quem são esses meninos e o que eu posso dizer para esses meninos. Então, ele foi chamado lá para poder ficar falando 2 horas seguidas? Não, ele quis ser pontual, ele quis ser específico, ele quis dizer a partir das próprias experiências que ele teve na vida, com relação à escola, com relação ao trabalho, com relação a tudo. Então, as próprias experiências dele, ele quis pontuar 11 elementos que seria imprescindível para que esses alunos conseguissem entender o que ele quis passar, tá? Então, ele não quis ocupar essas 2 horas justamente por isso. 10 minutos bastam. Não precisa mais do que isso, porque o que eu tenho para falar são coisas pontuais. Então, por que saber quem é o Bill Gates? Porque eu preciso saber quem é esse emissor para saber, então, por que ele está dizendo isso. Vai ser uma das outras perguntas aí ditas, feitas aí depois. Tudo bem na questão 1? Respondido? Sim. Uai. Vai terminar o tempo? Gente, isso é estranho, né? Ontem não terminou, não. Gravou 2 horas e meia. E hoje, não sei. Vamos ver aqui. Não, professor, o tempo é 40 minutos só. Pois é, apareceu um aviso aqui. Mas o meu tá aparecendo uma mensagem assim, que agora esse negócio não tem mais tempo para encerrar. O meu apareceu já segunda, terça, Justamente. e não tem mais tempo para encerrar. Ontem eu gravei direto 2 horas e meia com os meninos. Mas as professoras estão parando de 40 em 40 minutos. Não sei, vamos seguindo. Ele deu um aviso aqui, aí eu peguei, cliquei OK. Vamos ver, então, se parar, eu começo de novo, tá? E eu aviso vocês. Mas, vamos ver. Gente, para de brincar com a tela do computador, crianças. Vamos lá. Professora, a primeira vez fui eu, mas eu achei que era só para mim. Eu não sabia que mostrava para todo mundo. Agora não fui eu. Tá bom. Eu também não sabia disso. Sigamos, pessoas. Número 2. Gente, a Larissa chegou aí. A Larissa sumiu. Agora tô preocupada com a Larissa. Tá aí ainda não? Número 2. Que imagem ele tem desses jovens para falar dessa forma? Qual foi a imagem que o Bill Gates construiu desse jovem, gente? A mesma que ele tinha dele. Porque ele era igual os jovens. Achava que a vida era fácil, que ia sair da escola mais ou menos e ia ganhar 20 mil. E a vida explicou para ele que não era. Tá fazendo? Eu acho que não. Eu tomar banho? Qual a imagem que ele tinha do jovem, então? Pessoas do céu. Qual a imagem que ele tinha? Professora, eu pesquisei aqui, ele tem 64 anos, né, o Bill Gates. Então, assim, eu acho assim que ele, em relação de gastos, né, porque hoje em dia a gente gasta muito, a gente jovens, né. Ah, então ele considerava esses jovens consumistas, não é?
São gastadores, como disse. Quem disse mesmo? Esqueci, eu não olhei. Quem falou? Maria Eduarda, eu. Isso, Maria Eduarda. como a Maria Eduarda apontou, então, o jovem gasta muito. E quem é que está pagando a conta desses jovens aí? Se eu tivesse pai bom, era meu pai. São os pais. Os pais estão pagando. Como que a gente sabe disso? A gente está deduzindo isso? Sim, Ou a gente porque eles sabe? são jovens ricos. Então, posteriormente, os pais também têm que ser ricos para poder bancar essa galera aí. Exatamente. Então, a gente não está deduzindo nada, a gente não está inventando nada, não estamos tirando nada de dentro do nada, certo? Lá no texto está dizendo que eles são jovens de classe média alta, não é isso? Então, se eles são ricos, os pais são ricos e os pais é que sustentam. Na verdade, não são eles os ricos, né? São os pais. Então, os pais sustentam e eles consomem. Gente, se a gente imagina numa realidade que nós temos hoje, que nós não somos nem tão ricos assim, mas quando a gente tem um filho, a gente pensa assim, eu vou dar para esse menino tudo nessa vida que eu não tive. Ah, eu queria ter uma Barbie quando eu era pequena, não tive essa Barbie, vou comprar essa Barbie. O menino gosta de Barbie, vai ter a Barbie assim mesmo. Por quê? Porque eu preciso. Então, eu ensino meu filho a ser assim, mesmo eu não sendo tão rica, e esse menino cresce sabendo disso, cresce gastando do mesmo jeito. Então, eles são jovens consumistas e que não se importam muito com a escola. É isso que ele está apontando aí durante o texto todo, não é isso? Sim. Então, eu gostaria que vocês se atentassem para isso, justamente porque ele fala, ele aponta no texto mesmo a resposta que você precisa conseguir ver, certo? Então, os pais resolvem, então, todas as problemáticas do filho com dinheiro, porque acham que o dinheiro supre tudo. É isso. Então, é para esse tipo de criança, para esse tipo de adolescente que ele está falando. Então, resposta número 2, tudo bem? Sim. Terceiro, ele pergunta do contexto social, histórico, ideológico, em que contexto se passa o texto para que Bill Gates passe a sua mensagem no modo como passou. Qual é o contexto social, histórico e ideológico? Social. Consumo? Que sociedade é essa? Sociedade burguesa alta. Isso, então é uma sociedade burguesa, classe média Consumista. alta, e nós estamos falando dos Estados Unidos, certo? Estamos falando, então, dos Estados Unidos. O contexto histórico, os Estados Unidos são a potência que são porque eles têm condições financeiras e condições de fazer com que a tecnologia seja cada vez, avance cada vez mais rumo à modernidade, não é isso? Tudo que a gente conhece de inovação parte de lá. Então, esse computador que nós estamos agora trabalhando, a tecnologia dele não é brasileira, certo? A tecnologia veio de lá. A tecnologia do celular veio de lá. A tecnologia das televisões, porque lá é o berço da tecnologia. Então, num contexto histórico, os Estados Unidos, eles têm condições de falar de tecnologia porque foi lá que ela nasceu e é lá que ela se mantém. Certo isso? Então, contexto social, pessoas ricas e moradores dos Estados Unidos, certo? Norte-americanos. O contexto histórico são pessoas que viveram, são pessoas não. O país é um país que tem essa história de tecnologia e de poder tecnológico, de produtos tecnológicos a vida toda. Então, eles construíram isso e ficou como uma marca deles, né? É uma marca deles. Professora? Oi. Tem como a senhora falar um pouco mais devagar, por favor? Tem. Obrigada. Ideológico é porque, na verdade, a ideologia, gente,
A ideologia é aquilo que eu quero dizer quando eu falo qualquer coisa. Porque quando eu estou falando de texto aqui, eu não estou dizendo do texto escrito. O texto escrito é texto? É, mas o que eu digo também é texto, certo? Então, quando eu digo alguma coisa, isso tem um poder ideológico. Nós temos ouvido aí, pela vida afora, na internet, nas redes sociais, né? Que as pessoas querem combater as ideologias, que não é para ter ideologia, que ideologia não leva ninguém para lugar nenhum. Gente, não existe nada que você diga que não tenha uma ideologia por trás. Nada, absolutamente nada. Tudo que você disser, você tem uma ideologia por trás. A ideologia é aquilo em que você acredita. Se eu digo assim, ó, Luciene, eu estou participando da igreja que tem aqui na esquina da minha casa, é uma igreja muito boa, mas muito boa. Nosso pastor lá é excelente. Você podia participar lá também, Luciene. Significa dizer que a minha ideologia é a igreja da qual eu participo é a igreja boa, é a igreja que o pastor é bom, é a igreja que os fiéis são bons, todo mundo lá é muito bom, que vai ser sucesso se a Luciene participar de lá. Porque ela não é fiel de lá. Então, a minha ideologia é, essa igreja é boa demais, enquanto a igreja que a Luciene participa não é tão boa assim. Só seria boa se ela fosse para a minha igreja. Então, existe uma ideologia. Tudo que eu digo tem uma ideologia por trás. Tudo que eu digo não é para nada. Existe uma razão, uma motivação. Quando o Bill Gates fala para esses jovens, para que eles pensem que eles precisam ser CDFs, que eles precisam pensar na vida real, que a vida real não é televisão. Ele está querendo preparar esses jovens para quê? Para o mercado de trabalho que precisa de mão de